Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa aula de Deep Learning. E hoje nós vamos tocar num assunto bastante espinhoso. Nós vamos tocar em um assunto complexo, mas ele é a base para discussões dos LLMs, né, dos Large Language Models, né? Fazer uma modelagem de linguagem, a gente tem que começar a pensar em termos de redes recorrentes e depois no problema do sequence to sequence. Okay? Então, hoje nós vamos começar com as redes recorrentes. Só para vocês, para contextualizar aqui, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, a gente fez classificação de textos. E para classificar um texto, a gente gerava o embedding do texto, fazendo o embedding das palavras e somando o embedding das palavras para representar o contexto do texto todo. Daí eu classificava esse somatório dos embeddings para poder classificar o texto. Isso é óbvio que isso tem inúmeras desvantagens. Porque, dependendo do tamanho do texto, o somatório dos vetores das palavras lá e pode simplesmente ser uma coisa que não tem sentido nenhum. Então, quanto maior o texto, maior mais indistinguível vai ficando esse somatório. Então, para a gente entender melhor essa questão de como que a gente preserva a janela de contexto, como que a gente passa o contexto adiante, nós vamos voltar um pouquinho lá nos processos estocásticos, mas é bem pouco mesmo, só para entender a ideia dos modelos variantes no tempo, que são o quê? O que são os modelos autorregressivos? O modelo autorregressivo, ele é uma equação de regressão em que as variáveis independentes, eles são valores passados da variável dependente. Ou seja, se eu estou querendo prever o tempo x no tempo t, eu utilizo valores passados de x multiplicado aqui pelos coeficientes que eu vou estimar a partir dos dados. Ok? Então, qual que é a grande questão desse modelo autorregressivo? Ele tem uma janela de memória, ou seja, uma janela de contexto, que tem tamanho fixo, que é de xt-1 até xt-n, né? Os últimos n legs do passado. Né? Os pesos e os parâmetros para cada tempo passado, eles são fixos, eles são estáticos, certo? E o que vai acontecer quando a minha janela de memória ela tem um tamanho variável? O que vai acontecer quando os legs e as importâncias dos tempos passados, com o passar do tempo, dependendo do tempo, elas podem ter importâncias ou contribuições variáveis para a predição do valor atual. Então, esse modelo autorregressivo desse jeito, ele é muito engessado, ok? Ele é muito pouco flexível, ele não se adapta à situação de texto, por exemplo. Então, o que a gente faz? Linguagens, elas são processos estocásticos que são autorregressivos, ou seja, a gente precisa das palavras anteriores para poder prever a próxima palavra, mas ele é profundamente não linear, que é o problema daquele modelo que eu acabei de mostrar, aquele modelo linear. Né? Além disso tudo, ele varia no tempo. Os coeficientes daquele modelo, eles variam no tempo, porque os valores passados, eles têm a importância dos valores passados, elas podem variar de acordo com a distância ou o tipo da palavra, por aí vai. Então, linguagens, eles são processos estocásticos que não podem ser previstos por aquele tipo de modelo autorregressivo, que é uma autorregressão linear. Certo? Então, vamos supor, um cenário muito comum aqui, que isso aqui é uma série temporal. Certo? Assim como a linguagem também é uma série temporal. O que eu quero fazer? Vamos supor que eu quero treinar um modelo para prever essa série temporal. Acontece que o meu conjunto de treinamento vai ali por volta dessa amostra aqui, ó, por volta da amostra 2.900, basicamente. Beleza? Esse é o meu conjunto de treinamento. Se esse é o meu conjunto de treinamento, significa que esse aqui é o meu conjunto de treino. Certo?
de teste, né? Desculpa, esse aqui é o meu conjunto de teste. Esse aqui é o meu conjunto de treino, esse aqui é o meu conjunto de teste. Agora, olha só que os menores valores aqui do meu conjunto de teste geralmente são valores maiores do que o do meu conjunto de treino. Tá vendo? Você vai perceber que aqui no meu conjunto de treino, a média, isso tem uma média geral mais ou menos estável, né? Sabe, no meu conjunto de teste, eu tenho uma tendência bastante acentuada no meu conjunto, nesses dados de teste. Então, se eu treinar um modelo autorregressivo utilizando só os dados de treinamento, esse modelo autorregressivo vai falhar miseravelmente no conjunto de teste. E é isso que vai acontecer quando a gente utiliza modelos que têm, primeiro, tamanho de janela fixa e coeficientes fixos. O que é interessante nesse caso aqui? A gente ter um modelo que é variante no tempo. O que é um modelo variante no tempo? É um modelo que ele tem um conjunto de treinamento, o conjunto de treinamento dele é pequeno, dos dados mais recentes, é o que a gente chama de janela de memória. A partir do momento que os dados vão ficando velhos, eu vou esquecendo esses dados e vou atualizando o meu modelo para ele refletir a forma como os dados estão agora. De forma que o meu conjunto de treino e de teste, eles não são tão diferentes assim. Então, à medida que o tempo vai passando, eu vou deslocando o meu conjunto de treinamento, incorporando os dados novos que vão chegando, aprendendo com esses modelos e esquecendo os dados mais antigos. E aí, quando os dados mudam muito, o meu conjunto de treinamento está acompanhando a mudança dos dados. E aí a tendência é que o erro fique menor. Então, isso aqui é a definição de um modelo variante no tempo, que ele tem a característica da janela de memória dele se adaptar ao contexto dos dados. O contexto dos dados vai mudando, então a janela de memória dele vai se adaptar para isso. Então, as perguntas que ficam dessa parte teórica aqui é o seguinte: como que eu faço para que os modelos eles propaguem o contexto, as mudanças de contexto, e não só fiquem fixos em uma janela de contexto? E aí vem a outra parte, a questão dos pesos. Os pesos eles podem mudar ao longo do tempo. Isso quer dizer o que em termos de linguagem? Como que eu decido o que é importante e o que pode ser descartado em cada momento? Então, esses são os dois pontos que fazem aqueles modelos que nós vimos anteriormente não serem adequados para trabalhar com texto. E aí entram as redes neurais recorrentes. Então, a rede neural recorrente, né, é uma rede neural, certo? Cujos neurônios também são funções não lineares, com entradas recursivas. Ou seja, a saída, mesmo conjunto de dados, o que acontece numa RNA comum? Você tem uma camada linear lá. Eu tenho vários neurônios artificiais, cada neurônio vai receber todas as entradas, certo? E cada um deles vai processar e vai processar de forma independente dos demais. Só que numa rede recursiva, os neurônios não recebem todas as entradas. Eles recebem uma parte das entradas e a saída deles vai ser uma parte das entradas da próxima execução do mesmo neurônio. Então, eu tenho uma janela, cada neurônio, o neurônio, né, na verdade, não tem vários neurônios. Eu tenho um neurônio que é executado várias vezes, certo? E aí, eu tenho uma janela de entrada daquele neurônio, e uma parte dessa janela é o dado de entrada, a outra parte dessa janela é a saída da execução anterior. Então a saída ela é reinserida no modelo. Ok? Por isso que a gente fala que ele é um modelo recursivo ou propagado no tempo. Ou seja, o estado interno dos neurônios artificiais eles são propagados no tempo. E o conteúdo desse estado interno
eu utilizo para utilizar ele como se fosse a memória do que aconteceu anteriormente, dos cálculos, dos estados que foram feitos anteriormente. Certo? Então, como que a rede propaga o contexto? Ela vai ter uma saída, e essa saída eu vou reintroduzir na entrada. E aí ele vai se lembrar do que ele fez no passado, certo? De onde ele estava. Então, esse estado interno que eu retropropago, eu costumo chamar de estado oculto, ou estado latente, dependendo de qual, se for, por exemplo, lá para os estatísticos, né, nos modelos, por exemplo, lá dos modelos de cadeias de Markov, com estados ocultos, esses estados são chamados de estado latente, ok? Ou variável latente, por aí vai. E a gente sempre vai utilizar esse símbolo H de hidden, né, de oculto, e no instante do tempo. Então, o que é esse H? Ele é um estado interno da célula, do neurônio artificial, que ele contém a informação do que foi feito no passado. Ele é um embedding, é uma espécie de embedding, que eu incorporo informações do que foi feito pelo aquele neurônio no passado. Entendeu? Então, aí nós estamos falando de dois espaços diferentes. O espaço de embedding da variável latente, ela é diferente do word embedding, né? Do embedding da palavra. Beleza? O embedding da palavra ele é estático. Se você der a mesma palavra de entrada, vai ser sempre o mesmo vetor de saída de embedding para aquela palavra. Já o embedding do estado oculto, ele é dinâmico. A cada execução do neurônio, aquela execução daquela célula, ela vai modificar o estado oculto. Então, senhores, o neurônio artificial, então, ele é uma função nesse formato aqui. Ele recebe uma entrada XT, certo? E ele recebe o estado oculto da última execução daquela função, que é a memória daquela função. E ele retorna uma saída Y e também o estado oculto atual. Então, ele recebe como parâmetro uma entrada e o estado oculto da última execução, do T-1, e retorna uma saída e o novo estado oculto que vai ser repassado para a próxima execução do neurônio. Ok? Então, nós temos entrada, saída, estado oculto, e o estado oculto resultante da entrada anterior e o estado oculto do próximo tempo. E é assim que a gente propaga o contexto, a gente propaga a memória de execução das redes recorrentes. Ok? Primeira rede recorrente que a gente tem é a rede de Jordan, que é um trabalho seminal de 1986. Então, ele que introduziu essa ideia de redes recorrentes, ou seja, eu vou pegar a saída da minha rede neural e vou reintroduzir na minha rede para que a rede ela tenha uma noção de tempo, né? E ela tenha uma memória, certo? Ela consiga processar o contexto. Então, isso aqui é uma imagem lá do próprio artigo, muito bem ilustrado, inclusive, eu tenho várias entradas X aqui, eu tenho os nós de processamento ocultos, eu tenho a saída e essa saída é reintroduzida como parte da entrada. Então, essa é a característica da rede de Jordan, certo? O estado oculto ele é representado pela saída anterior do neurônio. Então, a saída direta é o estado oculto. E ele tem uma característica que, para a primeira entrada, o estado oculto ele é zero. Ele é um vetor de zeros. Beleza? Então, ele vai ser exatamente isso aqui, ó. Como é que é a rede de Jordan? Ele tem uma entrada e ele recebe como estado oculto a última saída. Bem simples. Então, vai ser um neurônio muito simples. Olha só, ele tem uma função de ativação aqui, que é a tangente hiperbólica, certo? Ele vai ter um conjunto de parâmetros para processar o estado oculto, que é a última entrada, foi a última saída, perdão, mais um conjunto de parâmetros para processar a entrada, mais um termo de intercepto, né, termo de viés, e eu passo isso aqui para uma função de ativação não linear, que é a tangente hiperbólica. Então, todos os neurônios artificiais de Jordan, ele tem dois conjuntos de parâmetros.
Um que processa a entrada diretamente, outro que processa o estado oculto, a memória, né, o contexto que vem anterior. Eu somo esses dois e passo isso pela função de ativação da tangente hiperbólica. Certo? Então, essa ideia do Jordan aqui, ela é uma ideia muito legal. Ele foi o cara que falou assim, cara, como é que eu crio memória na minha rede? Simples, pega a saída e introduz na próxima execução. Certo? Então, o WH, que são os parâmetros por ponderar linearmente a contribuição do estado anterior, né? Isso que eu já expliquei, né? Não sei porque eu coloquei isso de novo. Então, olha só, no tempo T1, a primeira execução, eu tenho a minha entrada, a minha variável de entrada aqui, o meu vetor de entrada x1. Lembrando que eu não tenho estado anterior para a primeira entrada. Então, o meu vetor de contexto ele é zero, um monte de zeros. Beleza? Daí, eu vou passar isso para o meu neurônio. Eu calculo a primeira parte lá, que são os parâmetros da entrada, a segunda parte, que são os parâmetros do estado oculto, e passo tudo isso aqui na função de ativação junto com o bias. Aí ele vai gerar a minha saída. Essa saída, ela é reintroduzida lá como estado oculto. Então, no tempo 2, eu já tenho uma nova entrada e eu tenho o meu estado oculto que veio da saída do neurônio anterior. Vou realmente, novamente calcular e vou gerar a próxima saída. Então, eu transmiti informação no tempo, passando esse resultado aqui para a próxima execução do neurônio. E assim vai continuar, e ele vai mantendo essa memória do que foi feito anteriormente. Certo? Então, numa rede fazendo um nível mais baixo, né? Como é que vai funcionar aqui? Eu tenho a camada de embedding, que vai entrar aqui os índices das palavras. Aí eu vou gerar aqui o embedding das palavras, certo? E aí, aí é que tá. As palavras são trabalhadas sequencialmente. Você vai ver que, se você olhar na aula passada, aqui a gente tinha aquela camada embedding bag. Somava todo mundo e gerava um Z só para passar para a camada linear. Aqui eu tenho um por palavra. Então, essa camada de RNN aqui, eles são vários neurônios artificiais. Por enquanto, não são vários neurônios artificiais. É um neurônio artificial só um. Só que ele é executado para cada palavra de entrada. E a cada execução, lembrando que na primeira ele recebe um zero aqui como vetor de controle, ele pega a saída e reintroduz na entrada junto com o novo vetor de entrada aqui, com o vetor de contexto. E assim, eu vou pegando... Isso aí, ele é feito... Não é uma camada paralela, como é uma camada linear, MLP, né? Onde todos os neurônios daquela camada executam ao mesmo tempo com todas as entradas. Aqui não, aqui é uma camada sequencial. Então, os valores de entrada que vem, que são as diversas palavras, vão ser executados por um neurônio só, um de cada vez, até e eu vou retornar o quê? O conjunto das saídas ao longo do tempo. Ok? Então, é assim que funcionam as redes de Jordan. Então, utilizar a saída como vetor de contexto para a próxima execução foi um insight violento lá do Jordan, quebrou inúmeros paradigmas, né, na época. Só que não demorou muito para as pessoas perceberem que a saída de uma rede neural, ela é muito funcional, né? Ela passa ali para uma função de ativação, que vai escolher no nosso caso, por exemplo, seria uma palavra específica. Eu posso não querer exatamente a saída, mas eu posso querer o contexto antes da saída. Esse contexto antes da saída quer dizer assim, o que minha rede estava processando? Porque a camada de saída, ela geralmente é uma camada de classificação. Estou só escolhendo qual a classe que foi escolhida. Mas a classe ela é escolhida pela última camada em cima do contexto das camadas ocultas.
E esse contexto das camadas ocultas que é interessante, ele tem muito mais informação além da camada discriminativa, que é a última camada, certo? Então eles perceberam que pegar esse contexto antes da última camada pode ser mais interessante porque ele tem mais informação do que a simples saída da rede. Então, em 1990, lembrando que o Jordan, o artigo foi de 86, em 1990, o Elman desenvolveu uma nova arquitetura, beleza? Que ela separa a saída da rede do estado oculto. Então, tem essa imagem, que inclusive é uma imagem horrível. O artigo do Jordan, de 86, tinha uma imagem muito melhor do que essa, né? Mas está aqui explicado. Né? Não dá para deduzir muita coisa a partir disso aqui. Para isso, nós temos imagens, novas imagens. Então, olha só. A rede de Elman, ela entra com um estado oculto e com uma entrada. E ela retorna a saída e o estado oculto, que são coisas diferentes. Certo? Olha aqui. Eu tenho uma função, beleza, que calcula o meu estado oculto. Essa função aqui é praticamente a função que gerava a saída lá das redes de Jordan. Né? Eu tenho a função de ativação tangente hiperbólica, os parâmetros de entrada, os parâmetros do estado oculto e o termo de viés. Só que agora eu tenho uma nova função. E essa minha nova função, eu peço perdão porque aqui está faltando a função de ativação aqui, ok? Essa nova função aqui, eu tenho um conjunto específico de pesos que vai transformar o estado oculto atual na saída. Então, estado oculto é estado oculto, saída é saída. Beleza? Então, eu tenho a entrada, o estado oculto, o estado latente para cada tempo, certo? E eu tenho a saída. A saída, ela é funcional. Ela tem os objetivos lá no contexto da aplicação. Mas o estado oculto, ele tem que guardar muito mais informação do que aquela que foi gerada na saída. Geralmente, o estado oculto, ele tem informação de muito tempo atrás que vai levar a decisão, a discriminação de uma saída daqui a muito tempo na frente. Então, ele é muito maior, ele tem muito mais coisa do que a simples saída. E essa sacada da rede de Elman é muito legal. Então, eu tenho um estado interno, que é o meu H, que ele tem muita informação, ele carrega muita informação do passado, ele carrega muita informação para o futuro, certo? E a partir desse estado oculto é que eu gero, é que eu faço, é que eu discrimino a minha saída. Beleza? Então, no tempo T mais 1, eu tenho o meu estado oculto, geralmente inicia com 0, né, na primeira entrada, e eu tenho a entrada propriamente dita. Aí eu tenho a minha célula. Eu tenho a célula que calcula aqui os parâmetros da entrada, os parâmetros do último estado oculto, e gero um novo estado oculto aqui. Em cima desse estado oculto, eu vou fazer o processamento da saída, que é uma coisa diferente. Esse estado oculto aqui agora, no tempo 2, eu vou reinserir ele aqui com uma nova entrada. E aí eu processo novamente a entrada com os meus parâmetros, processo o estado oculto com os parâmetros, gero um novo estado oculto, que é o H2, e gero a nova saída, que é a Y2. Entenderam? Então, aqui eu tenho 3 conjuntos de parâmetros. Eu tenho os parâmetros, dois conjuntos de pesos aqui que são responsáveis para gerar o estado oculto e mais um conjunto de pesos que é para extrair a saída do estado oculto. Beleza? É isso que a minha rede aprende aqui nas redes de Elman. Então, olha só que interessante. Agora, nas redes de Elman, eu tenho um embed lá, para cada palavra eu vou gerar o vetor de embedding da palavra. Começo com o estado oculto 0. Na primeira execução da minha rede recorrente, eu recebo a palavra e esse estado oculto gera um novo estado oculto e gera uma saída, que muito provavelmente é uma palavra, né? É uma nova palavra. Esse estado oculto aqui, eu vou repassar ele para frente com uma nova entrada, certo? Aqui. Vou processar isso, gerar um novo estado oculto e vou gerar mais uma nova saída, que provavelmente é uma outra palavra. E vou fazer isso até o final da sequência. Ok? Então, essas são as redes recorrentes de Elman.
Ok? Então, uma camada de RNN, né, de Hellman, que é o padrão hoje em dia, né, de RNN clássica, né, ela retorna para cada uma das entradas, ela vai retornar, ela vai receber um vetor de entradas e vai retornar um vetor de saídas e um vetor de estados ocultos. Beleza? O que a gente faria lá se a gente fosse fazer aquela tarefa de classificação de textos? Classificação de texto. Beleza? Que é uma classe só para o texto todo. Eu pegaria o último estado oculto, porque ele carregou o estado da frase inteira, e em cima dele eu faria a classificação do texto como um todo. Beleza? Então, a depender da aplicação, nós vamos precisar apenas do último valor de Y e de H, né? E como, por exemplo, classificação de texto e predição da próxima palavra, que é a próxima atividade que a gente vai ver. Em outras situações, como, por exemplo, predição de textos, tradução de textos, sumarização de textos, a gente pode precisar da sequência inteira de estados ocultos. Beleza? Depende da rede. Por exemplo, na rede GRU, você também utiliza só um. Como é que eu utilizo redes de Hellman, redes recorrentes de Hellman lá no PyTorch? Eu tenho o módulo, né, de rede neural RNN, que tem esses principais parâmetros aí, que é o input size, hidden size, o número de camadas, a não linearidade, se vai utilizar termos de bias ou não, batch first, dropout, se vai ter dropout ou não, e se ela é bidirecional, vou explicar um por um de cada um deles aqui. Esses parâmetros, aí eu gostaria que nós ainda vamos ver hoje, LSTM e GRU, são os próximos modelos de redes neurais recorrentes. A chamada da função a assinatura do método de RNN, de LSTM e de GRU é exatamente igual. É esse. Beleza? Tem nada de diferente de um para o outro. Nada. Beleza? Então, os parâmetros todos significam as mesmas coisas. Agora, a chamada do método, lá, quando a gente vai utilizar isso aqui, é para construir o objeto, né? A chamada do método aí tem umas diferenças que eu vou só no LSTM, porque RNN e GRU também são iguais. Bora lá. Primeiro input size é a dimensionalidade do vetor de entrada, que geralmente o vetor de entrada numa rede não recorrente é o vetor de saída do embedding. Então, esse aqui entra o embedding de uma palavra, por exemplo. Né? Hidden size é a dimensionalidade do seu estado oculto. Lembre-se que o estado oculto carrega muita informação. Muita informação. O estado oculto ele carrega muito mais informação do que uma palavra, por exemplo. Ele tem que carregar o contexto, geralmente, de um texto inteiro. Então, aconselho que o hidden size ele seja bem maior do que a dimensionalidade da entrada. A dimensionalidade do word embed, assim, no mínimo o dobro. Beleza? O número de camadas recorrentes empilhadas, eu vou explicar daqui a pouquinho, melhor, certo? A função de ativação, que pode ser tanto a tangente hiperbólica quanto a nossa família ReLU. O termo de intercepto, se você vai utilizar ou não é obrigatório. Batch first, isso aqui é muito legal, porque, por padrão, eles fazem um negócio que eles põem a sequência, né? Dado uma sequência de palavras, ele põe o formato do tensor, ele vem com a ordem da sequência primeiro. Eu acho isso horrível. Para manter a coerência com o que a gente já estava fazendo antes, com o formato que a gente já estava utilizando, que a gente vem lá desde a primeira aula, é simples. Qual que é o formato do tensor? O batch. O batch vem na dimensão 0. Então, a gente utiliza batch first, true. E aí, como é que vai ficar as palavras? Como é que a gente empilha as palavras para poder enviar para a RNN? Você vai ter o batch, né? Um vetor de todo o batch. Aí você vai ter um vetor para a sequência, né? A frase ou o documento. E aí você vai ter as filters, né? Que é o vetor de cada palavra isoladamente. Então, uma lista de listas. E aqui, se você vai utilizar o dropout, né? Se tiver mais de uma camada. Então, essa é a chamada de uma rede de Hellman lá no PyTorch. Não, antes que vocês perguntem, não tem um módulo lá no PyTorch
para as redes de Jordan. Se você quiser só implementar, porque é só muito simples. Bidirectional. Né? Bidirectional é se a rede vai ser bidirecional. Vou explicar isso aqui um pouquinho também. Então vamos lá. Um lote de tensores da camada de recursiva, lembrando que quando você chama bat first, né, tem que ser true, ele vai estar no formato lote, o tamanho da sequência e o tamanho do vetor de embed. Então, o tamanho do lote, a quantidade de amostras que vai ter em cada lote de treinamento, ou né, se você estiver só utilizando ela para teste. O tamanho da sequência, o tamanho máximo, o número máximo de palavras que vai ter em cada sequência de texto, né? O tamanho da sequência, o número de tokens. E o tamanho do embed, que é o tamanho do vetor de embed de cada token. Então, a entrada da nossa rede de Elma é assim, ela tem que estar nesse formato. Então, vamos pegar aqui. Eu criei uma rede recorrente, a RNN, de tamanho 10, né? O tamanho da entrada vai ser 10. O número a entrada vai ser um vetor de 10 dimensões, né? O meu vetor de contexto lá, o meu vetor oculto H vai ter 20 dimensões e eu vou ter, por exemplo, 2 camadas aqui, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Como é que é a entrada no tempo T-1? Então, eu tenho a primeira entrada, que eu gerei aqui um vetor aleatório, né? Um batch 5 amostras, no máximo 3 palavras, e cada uma das palavras vai ter o tamanho 10 aqui, né? Vai ser um embedding de 10 dimensões. O meu estado oculto inicial, ele é um vetor de zeros, né? Que ele vai ter um para cada camada. Eu tenho 2 camadas aqui, eu vou ter um para cada camada. Um para cada palavra, né? E 20 aqui é o tamanho do estado oculto. Opa, dele. Aí, olha só, chamando o meu vetor de entrada e o meu vetor de contexto, ele vai gerar uma saída e o próximo estado oculto, o próximo vetor de contexto. Ok? Então, é bem simples, não tem dificuldade nenhuma utilizar uma rede de Elma no Python. Beleza? O que acontece quando a gente utiliza mais de uma camada? A gente viu o exemplo lá com uma camada só. O que acontece com 2 camadas? Então, eu tenho aqui as palavras, certo? Já codificadas lá pelo embed. Essas palavras vão dar entradas para a primeira camada. Então, vou dar isso aqui, ele vai gerar o estado oculto, vai gerar uma saída, vai gerar o estado oculto, uma saída. Então, aqui todos os estados ocultos e todas as saídas da primeira camada. Essas saídas aqui, elas vão ser entradas para a próxima camada. Certo? Então, aqui na próxima camada, olha só, eu já começo com 0, ele vai pegar as saídas da camada anterior, vai produzir os estados ocultos mais as saídas, e a saída da minha rede mesmo são esses últimos, os estados ocultos e saídas da última camada apenas. Então, introduzir mais camadas em uma rede recorrente, ela nos ajuda a descobrir padrões mais complexos de sequências, ok? E nesse caso aqui, lembrando que a rede ela está executando do início da frase, geralmente a gente, né, lê da esquerda para a direita, certo? Então a rede vai processar nesta linha do tempo. O que é interessante nas redes bidirecionais, elas são redes também de 2 camadas, né? Só que nas 2 camadas, o texto está sendo lido na mesma direção, sempre da esquerda para a direita. Nas redes bidirecionais, elas fazem o contrário. O que é o grande problema? É que você está partindo do pressuposto que a informação está sempre fluindo da primeira para a última palavra. Certo? E aí, quando você está gerando um embed lá, o vetor oculto, carregando essa informação, quando ele chega lá no final do texto, essa informação lá do início do texto pode ter perdido um pouco a sua intensidade. E a última vetor lá, ele não tem acesso à totalidade da informação do início. Então,
Para isso, servem as redes bidirecionais, que ela tem uma camada que lê da esquerda para a direita e a segunda camada lê da direita para a esquerda. De tal forma que a primeira palavra a primeira palavra do texto, ela vai receber o estado oculto da primeira palavra e vai receber o estado oculto da última palavra. A segunda palavra vai receber o estado oculto da primeira palavra, da segunda palavra e o estado oculto da penúltima palavra e da antepenúltima palavra. E assim ela vai andando. Então, olha só como é que funciona a rede bidirecional. Aqui está a minha rede que vai, o tempo, T1, T2 até Tn. Essa aqui é a primeira camada. Então, está lendo o texto da esquerda para a direita, pegando a primeira para a última palavra. Aí eu gero um estado oculto aqui, certo? E zero um encoding. Esse encoding é a entrada desse neurônio que gera esse estado oculto, beleza? E esse encoding dessa palavra também ela é a entrada para uma rede neural que começa a ler do final para o início. Beleza? Essa camada lê daqui para cá e essa lê daqui para cá. Entendeu? Então é isso. Na segunda camada, a última palavra vai interferir no primeiro, na primeira execução. Então tá certo. Ela vai carregar o contexto da última palavra para a primeira. E a primeira camada vai carregar o contexto da primeira palavra para a última. Certo? E a saída deles é o seguinte: eu pego o contexto da última execução dessa segunda camada, com o contexto da execução dessa primeira camada, só que primeiro, e junto os dois, faço uma operação aqui não linear para gerar a saída. Então, a saída de uma rede bidirecional, ela é uma mistura do contexto. Por exemplo, a primeira saída da rede bidirecional, ela pega o contexto do início do texto e lá do final do texto. Ela considera o contexto de tudo. Lembrando que nessa rede aqui, o contexto do que chega do final, ele foi lido que chega aqui, ele foi lido lá da última palavra para a primeira. Entendeu? Foi lido da última palavra para a primeira. Então, esse contexto aqui, ele vem no caminho contrário desse contexto aqui. Então, quando eu chego na última palavra aqui, eu pego o primeiro contexto que vem lendo lá da primeira palavra. Certo? Então, a rede bidirecional, ela mistura as informações para que cada palavra tenha uma noção, tenha acesso a um contexto que pegue todo a frase e não só o que foi percorrido até aquela palavra. Então, a rede bidirecional, ela é um pouquinho complicada, vocês já perceberam que ela é um pouquinho complicada de se digerir, mas ela é isso. Então, ela vai pegar o texto lido em direções diferentes, vai pegar os vetores ocultos de cada direção para poder combinar e gerar a saída para cada tempo. Beleza? Então, se você simplesmente pedir duas camadas, aí as duas camadas vão estar sempre no mesmo sentido. Mas uma rede bidirecional, ela automaticamente precisa das duas camadas, só que cada camada ela é em uma direção distinta, ok? Se você pedir 4 camadas de bidirecionais, ele vai ter duas duplas, né, de duas direções. Então, essa camada bidirecional aqui, ela é interessante. Por que ela é interessante? Porque o vetor de contexto dela é mais rico, certo? Cada saída é baseado em 2 vetores de contexto que contêm informações diferentes, porque eles vêm de sentidos diferentes do texto. Ufa, foi difícil. Então, gente, nós vamos fazer um pequeno estudo aqui agora do problema de predição de próxima palavra, que é uma variação do problema de classificação de textos. Qual que é o problema de predição da próxima palavra? A predição da próxima palavra, eu vou pegar uma janela de contexto, né, das últimas palavras,
e tentar prever qual que é a próxima palavra WT, que é diferente da classificação. A classificação pega o texto todo e associa a um conjunto de classes. Por exemplo, lá é classificação de sentimento. Triste e feliz. Eu tenho 50 palavras lá, o meu conjunto de classes, 2 classes. Vamos pegar lá do rating lá, da avaliação lá, de 0 a 5 estrelas, certo? Então, eu tenho 50 palavras, vetor um vocabulário de 50 mil palavras, e vou classificar em 5 palavras. Então, o Next Token Prediction é um problema de classificação. Só que é um problema de classificação cujo número de classes é igual ao tamanho do vocabulário, né? Então, eu preciso aprender a distribuição de probabilidades de qual que é a palavra que sucede aquela sequência de palavras. Né? A palavra que tem a maior probabilidade de ser a sucessora daquela sequência de tokens que me foi apresentado anteriormente. Né? Então, o problema é basicamente igual de classificação, mas a dimensionalidade é muito maior, porque a classe de saída é uma das palavras possíveis do vocabulário. Né? Então, a arquitetura por si só é exatamente igual. Exatamente igual é um exagero. Mas ela é muito parecida com a arquitetura de classificação de texto, que a gente viu na aula anterior, mas ela o modelo precisa ser muito mais largo e muito mais profundo. Dificilmente você faria isso com uma MLP. Para você fazer Next Token Prediction, você precisa de uma rede neural recorrente, capaz de, em um texto muito grande, você conseguir carregar esse contexto do que foi dito lá atrás, porque ele que vai te auxiliar a predizer a próxima palavra. Né? E aí, como a gente está colocando muito mais camadas e camadas cada vez mais largas, a gente precisa de mais mecanismos de regularização, como, por exemplo, dropout entre as camadas, e etc. E tal. Então, vamos lá? A infraestrutura de dados, a gente precisa de uma base muito grande, muito diversa, né? Os datasets, agora, eles têm que retornar como X a sequência das palavras e o Y só a próxima palavra, não difere muito do que a gente já tinha visto anteriormente. De preferência, a gente tem que fazer todos os pré-processamentos, como tokenização invocada, no dataset. E uma coisa muito importante, não evite treinar o modelo com as palavras na sequência, né? Os lotes com a sequência das palavras. Isso vicia o modelo, isso leva para que o modelo tenha overfitting, porque geralmente o conjunto de teste lá no final pode ser todo de um assunto e o conjunto de treino aqui de um assunto diferente. E aí, se você treinar na sequência, ele vai ficar viciado nesse assunto do conjunto de treino e não consegue generalizar para o assunto das palavras que estão no conjunto de teste. Então, pega o conjunto dos n-grams, aleatorize ele, faça uma amostragem randomizada e entregue para o treinamento de forma randomizada. Beleza? Então, qual é a arquitetura do modelo? A camada de embed não difere muito do que nós já vimos na camada de embed, né? Transforma os textos em vetores de embed. A camada recorrente que nós vamos utilizar, a RNN, aí a gente só tem que prestar atenção se a gente vai utilizar, quantas camadas que a gente vai utilizar e se elas vão ser bidirecionais ou não, certo? Aí ele vai retornar a saída, que é a predição, não é exatamente a predição da próxima palavra, mas quase. E o vetor de contexto, e aí eu tenho uma camada de classificação linear, que é a minha softmax, ou log softmax. Beleza? A saída, obviamente, é o one-hot encoding, com o tamanho do vocabulário. Então, esse aqui é o meu modelo de verde. Eu vou passar pelo tokenizador, né, pegar o texto, dividir em vetores, daí eu vou passar pelo vocabulário, que vai substituir pelos índices de cada uma das palavras. Esses índices eu vou passar pela camada de embedding, que vai transformar aquilo ali em vetores de embedding. Daí eu entro com a minha RNN, com a minha rede recorrente, que vai retornar várias saídas e vários vetores de contexto. No nosso caso aqui, para prever a próxima palavra, eu preciso só da última saída.
passo ele por uma camada linear e daí passo por uma softmax que vai gerar o one-hot encoding da palavra que eu estou esperando. Beleza? Então, esse é o nosso modelo. Então, gente, quais são os hiperparâmetros que a gente tem que prestar atenção aqui? Primeiro, a função de custo a gente vai utilizar ou entropia cruzada ou o negativo do logaritmo da verossimilhança, né? A gente precisa de batches, de lotes de treinamento que sejam volumosos para poder atingir a generalização. E aqui não é centenas de milhares, não, é na casa de milhares. Você não vai conseguir treinar um modelo de Next Token Prediction com 200 épocas. É com 5.000 épocas, 7.000 épocas, dependendo do tamanho do seu conjunto de treinamento, 10.000 épocas, 15.000 épocas. Certo? Centenas de milhares eu acho que é mais para o nosso outro problema que a gente vai ver hoje, que é o Sequence to Sequence. Então, você precisa definir qual que é o tamanho máximo da sequência de contexto. Todo modelo ele tem um limite máximo de número de palavras. Não vai ser o nosso, não vai ter. Você vai ter que estipular qual que é o número de palavras que você vai utilizar no passado para prever a próxima palavra. Aqui, para o padrão, a gente está utilizando 3. Mas, por exemplo, esse que a gente utiliza no celular, eu acho que utiliza umas 5 palavras. Beleza? Aí você precisa decidir a dimensionalidade de word embeddings e do estado oculto, geralmente na literatura 256 para o word embeddings, estado oculto 512 ou 1024. Mas para o modelo grande mesmo. Os modelos que a gente vai utilizar aqui são todos bem menores que isso. Beleza? Antes de passar para o long short term memory, vamos ver o código. Então esse é o código da aula de hoje. Não vou executar, só vou mostrar o código, beleza? Então está aqui em várias fontes aqui de textos, né? Inclusive de tradução de textos, que nós vamos precisar. Aqui estão as importações de costume, os códigos de costume que a gente sempre usa, o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou na aula passada. Vou utilizar o mesmo tokenizer do Space, certo? Vou para português, né? Vou gerar o iterador, né? Palavra por palavra, e vou construir o vocabulário em cima desse iterador, que ele só simplesmente vai pegar as palavras desconhecidas. Eu vou adicionar um símbolo especial aqui para unknown, né? Palavra desconhecida. Geralmente ele é o primeiro, né? A primeira palavra é a palavra desconhecida, que é a palavra 0. Então, toda vez que o vocabulário não... Você passa uma palavra para o vocabulário e ele não reconhece essa palavra, ele vai retornar esse índice aqui. Isto. Ok? Aqui não tem nada muito diferente daquilo que eu mostrei para vocês, né? Nós criamos um iterador palavra por palavra, certo? Agora, o corpus do Next Token, que é o meu dataset, beleza? Você vai escolher aqui, você vai passar o iterador e a quantidade de n-gramas. No nosso caso aqui, eu estou falando que o n-gram é igual a 3. Então, ele vai pegar 3 palavras para predizer a quarta, certo? Então, o meu x e o meu y aqui, olha só que legal. Eu vou passar pelo meu iterador, vou tokenizar o negócio todo e vou separar aqui, ó, de n-gram em n-gram, em lotezinhos de n-gram palavras. Aí eu pego n-grams, as n-grams palavras, né, até n-gram mais 1, beleza? E adiciono no x, e o n-gram mais 1 é o meu y, que é a palavra que eu quero prever. Lembrando que aqui eu já passei pelo tokenizador e já passei pelo vocabulário. Eu passei pelo tokenizador, passei pelo vocabulário. Beleza? Então já está tudo aqui bonitinho. Tem só uma outra coisinha que a gente costuma... Então, o resto aqui é igual. Então, nada.
Mas a única coisa que eu estou fazendo aqui é que eu estou embaralhando. Na hora que eu vou fazer o conjunto de treino, eu embaralho. Tá vendo aqui? Faço um random choice, o número total de sequências que eu tenho de treinamento, e de total, né? De treinamento. Então eu vou embaralhar para que elas não fiquem na mesma ordem com que elas aparecem lá no texto. Ok? Isso aqui está tudo igual, belezinha? Quando eu executo, olha aqui, eu tenho 3 palavras de X, o meu Y é essa palavra aqui. Aqui já tem uma sequência completamente diferente, né? Tem lá de outra parte do texto. 3 palavras, a próxima palavra é essa daqui. Então, tá aqui. Para os meus data loaders, eu tenho uma questãozinha só. Eu tenho que fazer o pad sequence. A pad sequence aqui não é tão necessário, porque todas as sequências vão ter 3, vão ter N grams. Mas eu vou deixar o pad sequence aqui para, se porventura pegar um conjunto de texto menor, ele vai inserir com zeros lá no restante do vetor. Então tá aqui os data loaders. Por fim, a minha rede recorrente. Então, olha só a minha rede recorrente aqui, que legal. Eu tenho um vetor de embed, escolho qual é o tamanho do meu embed, qual que é o tamanho do meu vetor oculto, certo? Aqui eu tenho 2 camadas, batch first. Eu gero uma lista de tokens, certo? Eu vou... Eu podia rodar só isso aqui. Então, olha só. Eu tenho esse conjunto de palavras aqui, né? Eu tenho um lote com 2 sentenças de três palavras, né? Ao mesmo tempo. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 0 são os índices das minhas palavras no vocabulário. E aí eu vou transformar isso aqui em um vetor de embeddings. Deixa eu executar esse código aqui para vocês verem. Cadê o embedding? Embedding, só embedding. Embedding. Então, o Z vão ser os meus embeddings. Essas são as palavras, esses vão ser meus embeddings. Vou diminuir o tamanho aqui de embedding para 2, só para ficar mais fácil de visualizar. E o H vai ser 10. Então, embedding de 10, mas 2 dimensões de embedding. Aí, beleza. Para cada uma das palavras, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, o embedding bem diferente do embedding. Beleza? Agora, nessa sequência aqui, eu vou acrescentar a rede neural recorrente. Eu tenho meu Z, vou criar minha rede neural recorrente e vou criar um estado inicial 0 aqui, ó. Meu estado inicial. No nosso caso aqui, a minha camada é uma camada só, beleza? 2 sentenças de dimensão 2. Não, são 3, a sentença de tamanho 3, de dimensão 2. Então, eu vou chamar minha RNN aqui, R, passando o meu X, o meu Z, desculpa, e o meu H0. 1, 2, 10. 1, 2, 10. Tá, desculpa, tá mesmo. Porque é 10. Porque é o tamanho do meu embed, do meu H-dinho. Desculpa, é 10 mesmo. 10. Pronto. Vamos ver a dimensão do espaço oculto aqui para 2 também, para ficar mais fácil. 3, pronto. Diferencial. 3, 3, 3, 3. Então, quais foram as saídas? Ele deu 2 saídas. Ele deu a Y1 e a H1. Beleza? A minha print y1.size e um h1.size. Então,
Vou imprimir. Ah, o token. Então, a minha entrada foram 2 sentenças de 3 tokens. A minha saída foram 2 sentenças de 3 tokens. E cada token ele vai ter essa dimensionalidade aqui, ó. A dimensionalidade H é igual a 3. A mesma coisa, eu vou ter 3 estados ocultos. Beleza? Ah, desculpa. 2 estados ocultos, um lote só. 2 estados ocultos de 3 palavras. Beleza? Então é assim que funciona a nossa camada oculta. Agora dá uma olhada nisso aqui. Eu vou fazer um classificador RNN. No meu caso aqui, eu estou utilizando os 3. Eu generalizei ele para a rede RNN, LSTM e GRU. Você vai ver que todos eles têm as mesmas configurações. Ó. Seja RNN, GRU, todos eles têm as mesmas configurações. Não muda nada. O que ele faz? Ele tem uma camada de embedding, tem um tamanho de vocabulário e a dimensionalidade de embedding. Essa dimensionalidade de embedding é a entrada na minha rede neural. Aqui tem a dimensionalidade da minha camada oculta e o número de camadas que eu quero, e sempre utilizando BAT first. Por fim, a saída da minha rede eu vou passar para uma camada linear, né? Que é o número de classes, é o tamanho do vocabulário, e passo para um log softmax aqui. Então, o forward faz exatamente isso. Eu tenho um drop, um dropout aqui, e um hello. O hello não estou nem utilizando para ser mais exato. Beleza? Aqui eu inicializo o estado oculto, né? Se for só LSTM que tem mais de um estado oculto. Beleza? Daí eu chamo a RNN. Tá aqui, ó. Simples. E no nosso caso, a gente só quer a última saída a última sequência de cada lote. Passa um dropout, chama a camada linear e o relu e a softmax. Beleza? Então, bem simples. Loop de treinamento não tem nada demais. Lembrando sempre que, no nosso caso aqui, como eu estou utilizando log softmax, a minha função de custo é negativo log likelihood. Se eu estivesse utilizando softmax, eu utilizaria cross entropy loss. Certo? Aqui não tem nada demais. XY treino loader. Chamo lá o modelo forte, só me interessa a saída, lembrando que ele prevê 2 coisas, né? Ele prevê a saída e o estado oculto, eu ignoro o estado oculto, pego só a saída, e comparo a palavra predita, né, que é um one-hot encode, com o valor esperado mesmo. Beleza? Nada de muito diferente aqui. Eu treinei esse modelo aqui para um vocabulário pequeno, né, com a dimensão de embedding de 64, dimensão do estado oculto 128. Aqui eu estou utilizando o GRU, mas eu utilizei RNN também, para só 150 épocas, que é muito pouco, mas muito pouco mesmo. Beleza? E aqui eu consegui uma acurácia de 25%. Você está vendo que ele continuaria aumentando aqui. Né? E o meu conjunto de treino aqui são só 30 mil amostras, então é bem pequeno. Mas ele está convergindo, ele está aprendendo. Se eu colocasse umas 5 mil épocas aqui, é bem provável que ele atingisse aí por volta de uns 60% de acurácia. Beleza? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que o modelo é muito simples. Nosso ponto aqui é uma camada de embedding, uma camada recorrente e uma camada de classificação. 3 camadinhas. E é exatamente essa ilustração aqui. Nosso modelo, para previsão da próxima palavra, ele é apenas a camada de embedding, uma camada recorrente e uma camada linear que pega a última palavra aqui para poder gerar a próxima predição. Ok? Então, Next Token Prediction, ele é um problema bem mais complicado do que é exatamente o mesmo problema em termos estruturais, mas é um problema muito mais complicado por causa da dimensionalidade do problema. Então, essa minha camada linear, a saída dela aqui, ela tem um tamanho de vocabulário. Então, isso torna todo o problema muito mais difícil. O tamanho da sequência aqui, eu preciso pegar muito mais contexto, né? Do que eu peguei anteriormente. Pode ser problema aqui, pode ser predizer a próxima palavra e eu tenho uma janela de contexto de 50 palavras. Né?
Então, eu preciso utilizar uma rede recorrente. Embedding não resolve o meu caso. Então, vamos falar de outros modelos de redes neurais recorrentes. E o próximo grande modelo, depois das redes de Elma, são os Long Short Term Memories, né? Que foram propostos lá no longínquo ano de 1997, né? Pelo Hochreiter. É difícil ler esse nome. É muito legal ele contando essa história aqui, o Hochreiter, porque quando ele propôs, quando ele viu esse artigo, o artigo dele foi rejeitado assim, de cara. O cara cagou no desculpem a palavrão, mas cagou no artigo do cara, falou que aquilo não funcionava, que aquilo era uma bobagem, etc. E depois, até 2017, que foi quando surgiu a arquitetura Transformer, até 2017, LSTM, ele ficou sendo a arquitetura recorrente mais famosa até que o grupo, que é mais eficiente, mas o LSTM era mais famoso, né? Aí o autor ele conta essa história, que ele gostaria muito de encontrar aquele revisor, né, que perdeu a oportunidade de estar. O artigo foi rejeitado para a revista e depois ele foi aceito no Neural Computation. Né? Você vê como que a ciência é de vez em quando. Né? Enfim, qual que é a grande sacada do LSTM? As redes de Elmo, elas tinham um vetor de contexto que andava sempre para frente, ou nas bidirecionais, nas duas direções, mas ele sempre estava agregando alguma coisa. Ele não esquecia nada. Isso é ruim. Lembra lá do início que eu fiz questão de mostrar que nos modelos variantes no tempo é importante você ter um mecanismo de esquecimento, porque senão você fica com a janela de memória muito poluída e isso atrapalha a predição. Então, a ideia do Long Short Term foi exatamente essa. É introduzir duas funções, alguns portões. Um portão de memória, um portão que inclui as coisas na saída da célula de memória, e outros que faz excluir as coisas da célula de memória, né, que é o portão de esquecimento. Para isso, agora nós vamos utilizar duas funções de ativação. Uma que é sigmoide, que projeta em 0,1, e a outra é tangente hiperbólica, né, que é de -1 até 1. Então, a gente está utilizando o sigma para sigmoide e o φ para tangente hiperbólica, beleza? Então, aí fica muito legal que quando a gente quer lembrar de uma parte do estado oculto, né, você vai gerar um vetor que controla o que vai ser lembrado. E aí você vai querer que esse vetor ele tenda para 1. Porque quando eu vou multiplicar o estado oculto por esse vetor de memória, quanto mais para 1, mais o estado oculto será conservado. Se eu quero esquecer, eu tenho que fazer com que esse vetor aí, ou ele tenda para 0, ou ele tenda para -1. Porque quando ele tende para 0, eu estou apagando as coisas do vetor oculto. Então, se eu quero, às vezes, vou gerar um vetor de esquecimento e eu quero projetar para -1, e eu somo ele com o vetor, com o estado oculto. E quando eu somo, se ele tender para -1, eu estou retirando coisas dali. Porque eu estou removendo uma parte da memória. Certo? Então, essa que é, em termos bem amplos, a ideia de utilizar sigmoide e tangente hiperbólica, né, como mecanismos de lembrança e esquecimento. Então, vamos lá. Nas LSTMs, eu tenho basicamente a entrada, certo? Que é o X. Eu tenho duas saídas. Eu tenho a memória de longo prazo, que é a memória da célula, que eu chamo de CT, e eu tenho a memória de curto prazo, que é aquele contexto, né, aquele estado oculto que a gente já estava trabalhando. Então, para um vetor de entrada com N entradas, a célula LSTM vai gerar N valores de memória de longo prazo e de memória de curto prazo, ou seja, da ativação da célula e do estado oculto. Então, dados um vetor de entrada e um vetor de memória anterior, certo? A LSTM ela
possui diversas funções. Cada função dessa é chamada de um portão. Por quê? Portão deixa passar, não deixa passar. Né? Que controla o que vai ser incluído, o que vai ser lembrado e o que vai ser excluído ou vai ser esquecido do estado da célula e do estado oculto. Então, primeiro, eu tenho o vetor de ativação, né, de esquecimento. Ele controla o que vai ser esquecido no estado da célula CT. E ele é um conjunto de parâmetros multiplicado pela entrada, mais. Isso aqui também é dado, mas um conjunto de parâmetros multiplicado pelo estado oculto, mais um vetor de intercepto. Então, isso aqui é a minha ativação de esquecimento ou o portão de esquecimento. Eu tenho uma ativação de entrada, ou input gate, que controla o que vai chegar, dada a entrada X, o que eu vou incluir dessa entrada que está chegando agora no estado da minha célula. Então, eu tenho o vetor de esquecimento, o que eu vou tirar do estado da célula. A ativação de entrada é o que eu vou pegar da entrada da célula e vou agregar lá no estado da célula. Certo? E eu ainda tenho a ativação de saída, que é o que eu vou pegar do estado da célula e vou colocar no meu estado oculto, que acaba sendo a saída da LSTM. Então, eu tenho 3 portões. O forgot gate, o portão de esquecimento, o portão de entrada, o que entra do X, que vai ficar no estado da célula, o que eu pego do estado da célula e mando para a saída a cada momento. Então, você vê que ele tem exatamente os mecanismos de lembrança e esquecimento, as janelas de lembrança e esquecimento. Cada uma dessas funções, desses portões aqui, controla uma dessas variáveis. Então, o estado da célula, que é a memória de longo prazo, ele é a média móvel das últimas estados da célula ponderada pelo portão de esquecimento. Né? Aí, eu tenho mais essa proposta do estado da célula, né? E a saída da célula mesmo é o portão de esquecimento multiplicado pelo último estado da célula, mas isso aqui é o input gate, o que eu vou tirar do estado da entrada e vou acrescentar nessa proposta da célula que vai gerar o estado atual da célula. Essa bolinha, esse círculo com a bolinha no meio, ele é o produto de Hadamard. Se você multiplicar duas matrizes, uma multiplicação de matrizes mesmo. Você vai pegar a primeira célula da matriz com a primeira célula da outra matriz, multiplicar as duas. A segunda célula com a segunda célula, e por aí vai. Entendeu? A multiplicação de célula por célula. Então, o HT, que é a memória de curto prazo, que é o estado oculto, agora é a saída da LSTM propriamente dita. Né? Entendeu? Que é o operador de Hadamard com o output gate. Beleza? O estado da célula pelo tangente hiperbólico multiplicado pelo portão de saída. Então, isso aí é a saída da minha célula. Juntando tudo isso, senhores, nós temos isso aqui. Então, isso aqui é o cálculo que é feito lá dentro de uma célula LSTM. Eu tenho o portão de esquecimento, o portão de entrada, o portão de saída, a proposta para a nova célula, para o novo estado da célula, aí a computação do estado da célula mesmo, que leva em consideração o último estado da célula e essa proposta atual aqui. O último estado, eu vou esquecer alguma coisa multiplicando pelo portão de esquecimento, mas a proposta, eu vou introduzir aqui com o input gate informações da entrada, e por fim a saída da célula, que é o meu HT, eu vou utilizar o portão de saída, o output gate, multiplicado pela tangente hiperbólica do estado da célula. É muita coisa. Então, essa é a LSTM, mas ela performa muito melhor do que a célula RNN lá de Elman para grandes sequências. Então, qual que é a ideia? A ideia do long short term é que ela consegue lidar muito melhor com sequências longas do que a rede de Elman. Exatamente porque ela tem toda essa infraestrutura aqui, mecanismos de esquecimento, mecanismos de
de lembrança, de introdução e de remoção, por aí vai. Certo? Vocês vão ver muito essa imagem aqui na internet. Alguém algum dia utilizou isso aqui não está no artigo original, o que está no artigo original é aquela imagem que eu mostrei logo antes, que é horrorosa, não dá para ter nada. Então, alguém fez essa proposta de imagem aqui, ela viralizou, não sei que foi a primeira pessoa que desenhou ela desse jeito, mas ficou muito sucesso. Eu acho que não é muito intuitivo, não. Prefiro a forma, sou muito sincero. Mas, basicamente, é isso aí. Cada célula recorrente LSTM faz. Né? Você tem o portão esquecimento, entrada, saída, proposta da célula. Sai o estado da célula, o estado oculto, entra um X aqui, e aí ela vai percorrendo. Então, você tem aqui, lá no PyTorch, a LSTM, o conjunto dos parâmetros é exatamente igual, não, só pelo projection size aqui. Né? Tirando isso, é tudo igual. Projection size você usa em casos muito específicos. Beleza? Com os mesmos parâmetros que está aqui. Tanto é que no nosso código lá, vou ver aqui, eu utilizo a mesma linha para todos, com os mesmos parâmetros na mesma ordem. A única diferença é que a LSTM, se você estiver utilizando a LSTM, você tem duas saídas diferentes, H0 e C0. O estado oculto é a mistura delas duas. Tirando isso, mesma coisa. Então, tá aqui. Ó. A saída da LSTM também é a saída da output da rede, o HN e o CN, o estado oculto, o estado da célula. A entrada, você vai dar a entrada, estado oculto, estado da célula. Beleza? Tem essa pequena diferençazinha aqui. Então, as LSTM reinaram absolutas por anos a fio. Anos. Elas ainda são muito utilizadas, previsão de séries temporais, processamento de texto, beleza? Porque elas são mais baratas de se treinar do que o modelo Transformer. Okay? Se você tem muito processamento, Transformer. Se não, LSTM. LSTM não, GRU. Por que eu estou falando GRU? Por que eu estou defendendo aqui as Gated Recurrent Units? Porque as Gated Recurrent Units, que foram propostas ali em 2014, lembrando que as LSTM são de 2007, né? A LSTM é um modelo de muito sucesso, etc e tal, mas ele é muito ineficiente pela quantidade de parâmetros que ela tem. Vocês viram que é razoavelmente complexo descrever aqui a LSTM. O que a equipe do Show, que tem nada menos que o Shoa Bengio aqui como um dos coautores, né? O que ele propôs aqui? Ele propôs um modelo muito simples, muito mais simples do que a LSTM, só que muito melhor também do que as redes de Elmo. Então, como é que funciona aqui a Gated Recurrent Unit? Você vai ver que ele tem menos complexidade do que a LSTM, só que ele é mais complexa do que a rede de Elmo. Eu tenho aqui o RT, que é o meu reset gate, que é o portão de esquecimento. Eu tenho o UT, que é o meu portão de atualização, né? Eu tenho o NT, que é o portão que é o new gate, que é o portão que introduz novidades no estado da célula. Então, aqui o meu reset gate, ele utiliza uma função sigmoide, ele vai ter um conjunto de parâmetros aqui ponderando a entrada e o estado oculto, né? O meu portão de atualização, ele também tem um conjunto de parâmetros ponderando a entrada e outro conjunto de parâmetros ponderando o estado oculto. Já o meu portão de novidade, olha só, que introduz as novidades no estado oculto, ele faz o quê? Ele pondera, ele tem um conjunto de parâmetros para a entrada, mais o portão de esquecimento, ou seja, o que vem lá do estado oculto, eu vou esquecer uma parte para poder introduzir outra parte. Entenderam a sacada aí da fórmula? Então, aqui ele multiplica o reset gate, que é o portão de esquecimento, né? Multiplicador de Hadamard,
eu tenho um conjunto de parâmetros aqui que multiplica o estado oculto. Então, ele vai aprender aqui o que eu vou tirar desse estado oculto aqui e vou esquecer. E aqui ele vai pegar dessa entrada aqui, esse conjunto de parâmetros, o que eu vou pegar dessa entrada para introduzir no meu estado oculto. O estado oculto no final, ele é uma média ponderada. 1 menos UT, que é o T mesmo, é o portão de atualização. Então, 1 menos UT aqui, lembrando que aqui a ativação é sigmoide, é entre 0 e 1. O que eu vou lembrar, né? Eu vou multiplicar aqui pelo NT, que é o new gate, e o mesmo UT aqui, multiplicando pelo estado anterior. Então, é sempre 1 menos UT pelo portão, o que entra de novidade, mais o que eu vou atualizar no estado atual, do último estado. E isso aí eu componho o novo estado oculto. Então, ela faz a mesma coisa que a LSTM, só que é muito mais simples. Certo? Então, a questão de ser muito mais simples quer dizer que ela é muito mais eficiente computacionalmente. Certo? Então, a GRU, ela tem um desempenho melhor que o desempenho da LSTM e, ainda por cima, é mais simples. Certo? E olha só, a chamada é exatamente igual à chamada da rede de Elma. Ela sempre tem a saída e o estado oculto, e só. E ela trabalha só com isso. Beleza? E no mesmo artigo da GRU, foi proposto um modelo muito interessante. O modelo já existia, óbvio, mas foi uma arquitetura muito interessante que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é para o problema de tradução, de sumarização, etc. e tal, que é o problema de sequence to sequence. Agora nós vamos separar, né, o joio do trigo. O sequence to sequence, quando a gente vai lá falar, o GPT, ele é um modelo sequence to sequence. Um modelo muitas vezes mais complexo do que o que nós vamos ver hoje. Mas ele é um modelo generativo de texto, certo? Dada uma entrada de texto, ele gera uma outra entrada de texto, ele é um sequence to sequence. Certo? Então, nós vamos entrar nessa categoria de problemas aqui. Então, a tarefa de transdução de sequências aí é muito utilizada quando você... Transdução é uma transformação de um tipo de energia em outro tipo de energia, certo? Então, a transdução de sequências, ou sequence to sequence, é uma tarefa generativa de uma predição sequencial de palavras. Ou seja, é o next token aplicado várias vezes, recursivamente. Né? Então, é uma classificação recursiva, né? Predição next token recursiva. Então, eu tenho uma sequência de origem, que eu chamo de TO, né? Com várias palavras, e eu devo gerar uma outra sequência que eu chamo de sequência de destino, né? Que é o TD. E aí, essas sequências de origem e destino, elas podem ser tamanhos diferentes, elas podem ser de linguagens diferentes, elas podem ter inúmeras características diferentes uma para a outra, certo? Então, só para resumir aqui o problema, a gente tem duas tarefas clássicas. A primeira é a sumarização de textos, a outra é a tradução de textos. Né? Ambas são tarefas de sequence to sequence. Então, dá uma olhada em sumarização de textos. Eu tenho uma linguagem, certo? E eu tenho um texto de origem, né, de tamanho M, que foi amostrado dessa linguagem. O que eu quero fazer é transformar esse texto de origem em um texto de destino, né, que é o TS sumarizado, de tamanho M, de tal forma que N é muito menor do que M. Certo? Então, eu entro com um texto grande, que é o meu texto de origem, e eu quero gerar um texto uma sequência de palavras, né, um outro texto, pequeno, mas que contém o mesmo conteúdo semântico do texto original. Então, uma função que ela recebe, o texto de entrada e o texto de saída são da mesma linguagem, ok?
eles têm tamanhos diferentes, mas eles têm que ter basicamente o mesmo conteúdo, início, meio e fim. Beleza? Esse é o problema de sumarização de textos. O problema de tradução de textos é um pouco mais complicado porque eu preciso de duas linguagens diferentes que têm vocabulários diferentes, certo? Então, se eu tenho duas linguagens diferentes, eu vou começar com um texto de origem que é amostrado da primeira linguagem, né? Tem, sei lá, tem palavras, e eu quero transformá-lo para a segunda linguagem. E vai gerar um outro texto que provavelmente vai ter tamanhos diferentes, com palavras diferentes, com símbolos diferentes. Então, esse é o problema de tradução de texto. Tantos um quanto o outro são problemas de sequence to sequence. A arquitetura de um modelo de sequence to sequence é a arquitetura de um autoencoder. Cara, autoencoder é a arquitetura que a gente vai ver aqui na disciplina de Deep Learning. Né? Então, agora, de novo, nós estamos vendo autoencoder, só que agora autoencoder para texto. Então, dê uma olhada. O nosso encoder, ele recebe um texto de origem, né, que é uma sequência de já pré-processado lá no vocabulário, e eu vou gerar recursivamente um embedding C. Então, esse C aí é novo aqui no nosso linguajar. Ele é um embedding diferente do word embedding, ele é um embedding diferente do embedding oculto, né? Ai, meu Deus, do estado oculto, né? Por quê? Porque esse embedding C, ele representa todo o texto de entrada. Ele é o contexto da sequência de entrada inteira, certo? Então, eu posso chamar o meu C aí simplesmente de contexto. Ok? Já o meu decoder, ele recebe aquele vetor de contexto e ele recursivamente vai gerar uma sequência que é o meu texto de saída. Então, o decoder, ele é o quê? Ele é um modelo daquele que nós acabamos de ver, de Next Token Prediction. Ele é isso. Só que o Next Token Prediction, lá ele recebia o quê? Ele recebia um vetor de um conjunto de palavras que fariam contexto. No nosso caso do decoder aqui, ele vai prever a próxima palavra e pegar essa palavra que ele previu e reintroduzir para prever a próxima palavra, e todas essas palavras que ele vai reintroduzindo, ele vai juntando também com esse meu vetor de contexto global da entrada. E aí o decoder ele tem que saber ir decodificando esse vetor de contexto ao longo do tempo para poder traduzir as frases, para poder gerar o novo texto. Ok? Então, a arquitetura sequence to sequence é uma arquitetura de autoencoder, né? Só que o encoder é uma rede recursiva, recorrente, uma rede recorrente, e o decoder também é uma rede recorrente. Me perguntou aqui. Sobre o GPT, eu sempre tive a curiosidade de entender como isso funciona. Ele é treinado usando o usuário, ele é treinado antes da interação com o usuário em relação com o aprendizado. Cara, nós vamos discutir isso muito na última aula do curso. Nós vamos falar sobre modelos de linguagem. E aí nós vamos ver que existem várias formas. Existem várias. A última aula da disciplina de Deep Learning vai ser sobre modelos de linguagem. E eu fico muito triste de dizer isso, porque eu queria ir mais além. Mas é porque não vai dar tempo, né? Essa aula aqui vai ser, se a gente estender mais, nós vamos passar o Natal e o Ano Novo tendo aula, né? A menos que vocês não se importem. Porque eu queria terminar o curso falando sobre modelos multimodais. O que é modelos multimodais? É aqueles que você entra texto e imagem junto, ou texto e som, ou imagem e som, ou gera também texto e imagem ao mesmo tempo. Então, esses são os modelos multimodais. Uma aula só a gente poderia matar isso, mas realmente estenderia muito, talvez estenderia lá para a época do Natal o curso.
Então, a primeira proposta muito bem sucedida de Deep Learning utilizando... já existiam propostas anteriores, mas foi muito bem sucedida, é essa arquitetura aqui, do Suscaver, né? E aí você pode ver que ele tem a parte aqui do encoder, né? Que ele tinha uma rede neural recorrente, né? Que ia gerando o contexto, ia passando. Ao final da sequência, eu tenho aqui, ó, end of sequence, né? Ele utilizava outra rede recorrente para poder traduzir para uma outra linguagem, até chegar no end of sequence. Okay? Então, a saída dele aqui é a entrada para a próxima célula recorrente. Aí ele gera a próxima palavra. Essa saída aqui é a entrada para a próxima célula recorrente. E aí vai fazendo. Então, cada célulazinha dessa aqui é o quê? É um Next Token Prediction. Certo? Só que é um Next Token Prediction que utiliza não só a última palavra que foi predita, como esse contexto que veio dessa variável de entrada aqui. Então, esse modelo é muito interessante, certo? É o modelo do Suscaver. Ele utiliza LSTM e LSTM bidirecionais, são várias camadas, se não me engano, são 4 camadas ou 2 camadas, né, bidirecionais. Sendo que o último contexto lá, o embedding de contexto, é o último estado oculto da última camada LSTM. Aí esse negócio é muito legal, que no vocabulário deles, eles acrescentam 2 símbolos, que é o SOS, o Start of Sequence, que é sempre o primeiro token de uma sequência. Então, o meu decoder, ele sabe que ele sempre tem que predizer primeiro o SOS. Beleza? E quando é que eu sei que ele terminou o trabalho dele? Quando ele prediz o EOS, que é o End of Sequence. Então eu posso fazer isso com as sequências de tamanho fixo? Posso. Todas as sequências, a sequência vai ter um tamanho máximo. Aí, depois que ele prediz o EOS, ele vai predir lá, ó, 0, 0, 0, 0, 0, desconhecido, 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 nada, nada, nada. Beleza? Ou eu posso fazer, enquanto a palavra que está predizendo é diferente de end of sequence, eu vou recorrendo. Entendeu? Então, essa foi uma sacada muito interessante, que o SOS e EOS ajudam esses dois embeddings dessas duas palavras, desses dois símbolos especiais, ajudam o embedding a ter uma noção de tempo, de início e de fim. Entendeu? Quando a gente introduz esses dois embeddings, ele sabe até quando ele vai parar. Beleza? Essa é uma arquitetura muito legal, funcionou muito bem, mas no mesmo ano, esse aqui é o mesmo artigo que propõe o GRU, a arquitetura GRU. Né? E aqui fica claro que ele propõe o autoencoder. Ele tem o encoder, que é uma rede recorrente. O último estado oculto aqui forma o meu vetor de contexto. E esse vetor de contexto aqui, depois eu vou passar para uma outra rede recorrente. Olha aqui, olha que legal. Esse vetor de contexto eu vou passar para todo mundo. E, além disso, para cada palavra que ele prediz, ele reintroduz ele para ir predizendo a próxima palavra. É Next Token Prediction. Então, ele emprega o GRU no lugar do LSTM, o que faz ele ser muito mais eficiente, porque ele é mais leve, né? Mais fácil de treinar. O embedding de contexto, ele é o último estado oculto da última camada do GRU. E ele introduz uma técnica de treinamento muito doida aqui, que nós vamos falar daqui a pouquinho, chama Teacher Force. Ok? Então, olha só como é que funciona o Sequence to Sequence, arquitetura encoder e decoder aqui. Deixa eu limpar. Ops. Minha cabeça está aqui na frente do serviço. Isso. Olha só. Eu tenho aqui os índices das palavras. Esses índices, isso me encoder, viu, gente? Eu vou gerar os embeddings para cada índice das palavras lá no vocabulário. Aí, nós temos o tratamento gerado pela rede neural recursiva, que nós já sabemos que essa RNN aí é uma GRU. Beleza? Aí, eu pego o último estado e vou utilizar ele como o meu vetor de contexto para toda a sequência de entrada lá. Agora, olha só,
a minha primeira palavra aqui vai ser o start of sequence, beleza? Ele vai gerar o embedding. Eu vou concatenar o meu vetor de contexto global aqui com o vetor dessa palavra. Eu mando para a rede neural recorrente que vai gerar o estado oculto e a saída. Esta saída aqui, eu vou passar por uma camada linear e pelo softmax, que aí ele vai ver qual que é a palavra que está representada aqui. Beleza? E aí nós fizemos o Next Token Prediction. Essa palavra que ele predisse aqui, ela volta para cá. Volta lá para o início. Essa foi a última palavra que ele predisse. Prediu, então eu vou gerar o embedding dela, passo para a rede neural recorrente. O embedding dela aqui é somado com o vetor de contexto. Passo pela rede neural recorrente, que gera um novo estado oculto, uma nova saída. Essa nova saída, eu vou predizer a palavra dela aqui, camada linear. Reintroduzo ela aqui e vou até o final da sequência. Então, o estado oculto não, esse vetor de contexto, ele está sempre presente em todas as palavras aqui recorrentes até o final. Ele representa o contexto geral, né, a codificação aqui do encoder. Ele tem que ser grande o suficiente para conter todo o conteúdo daquela sequência de entrada. E aí, o meu decoder, ele vai utilizar esse vetor e ele vai, a cada instante do tempo, gerando uma palavra. Ele vai resolvendo o problema recursivamente. E a palavra que ele gera no tempo T-1 é reintroduzida no tempo T, que vai gerar uma nova palavra por T+1, por aí, sucessivamente. Certo? Então, como é que funciona o meu encoder? Ele recebe um texto de origem, o estado oculto inicial é 0, e para o tamanho da minha sequência de origem aqui, eu vou pegar, né, a palavra que está dentro da minha sequência, vou gerar um embedding. O embedding eu vou passar para a minha célula GRU, aqui, Z, passando o último vetor de contexto. Vai gerar a saída, mais o vetor, o estado oculto. E o último estado oculto, eu vou chamar que ele é o meu vetor de contexto, que eu vou passar para o meu decoder. Então, eu estou ligando esse cara aqui, para poder ligar ele aqui de novo. Agora, o que nós vamos fazer? O meu estado oculto inicial é o vetor de contexto. A minha sequência de saída, ela começa vazia. O meu símbolo inicial é o start of sequence. Eu vou ficar rodando aqui enquanto a palavra que for predita for diferente de end of sequence. Aí eu vou incrementar o tempo. Eu vou gerar um estado oculto intermediário, que é a concatenação do meu vetor de contexto, que é a entrada aqui, e o último vetor oculto, né? O último estado oculto. Gero o embedding para aquela palavra, né? Para a palavra atual do texto, né? A última palavra que foi predita. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a célula o embedding da última palavra que foi predita, e esse estado oculto, que é o concatenado desses dois. Aí ele vai gerar uma nova saída que eu vou mandar lá para o linear, para ele poder calcular qualquer palavra, né? Aí ele vai passar pela camada linear, vai passar pelo softmax, vai gerar o one-hot encoding, aí eu vou gerar o argmax e ver qual desses one-hot encoding que tem a maior probabilidade, desses classification score tem a maior probabilidade. Então, essa é a palavra escolhida, e essa vai ser a minha próxima palavra na minha sequência de saída. Lembrando que esse I aqui é o próximo I aqui que eu vou gerar o embed, que vai ser a entrada da minha GRU, e aí vai sucessivamente, até que, finalmente, a palavra predita que seja o fim da sequência. Ali, o que o decoder está falando para você? Cansei, é tudo isso que eu tinha para dizer. E pronto, eu posso parar aí e retornar a sequência das palavras que foram geradas. No meu treinamento, eu vou fazer isso para várias épocas. Quando eu digo várias épocas, eu estou... agora sim, centenas de milhares. Você não treina um sec-to-sec com menos de 10 mil épocas. Nos artigos que eu li, inclusive no artigo lá que eu mostrei para vocês do GRU, eles bateram lá em 170 mil épocas.
Lembrando que cada época é um lote de treinamento grande, né? Vários lotes de treinamento grande. Então, para cada época, eu vou ter que upar com a sequência de origem e uma sequência de destino, que é a sequência esperada, né? Se for tradução, se for finalização, por aí vai. Aí, pega o texto de origem, gera encode, pega esse encode e manda para o decoder, que vai gerar a minha sequência, beleza? Essa minha sequência aqui é a sequência prevista, e o meu erro é pegar a sequência prevista e comparar com a sequência esperada, que é a sequência de destino aqui. Esse erro aqui, eu vou mandar para o otimizador para atualizar tanto o encoder quanto o decoder. Essa é a nossa sequência de treinamento. Beleza? Então, cada palavra predita pelo decoder é recursiva, depende do contexto geral e depende do estado oculto da última execução. Se o decoder erra, que não é nenhum exagero, né? Se ele errar uma palavra na previsão, o que vai acontecer? Se ele errou essa palavra agora, e essa palavra do tempo T é a entrada do tempo T mais 1. Então, ele vai propagar esse erro. Dali para frente, tudo vai ser errado. Então, o que acontece? Quando o decoder erra uma palavra, dali para frente, toda a sequência estará errada. Certo? Nós temos esse problema. É um modelo recursivo. Né? Ele depende de si próprio. Quando ele erra, dali para frente vai dar tudo errado. Beleza. Como que eu faço para evitar isso durante o treinamento? Aí é que entra a técnica do Teacher Forcing. O que o Teacher Forcing faz? Ele é uma técnica de treinamento que ele faz o seguinte. Ele, aleatoriamente, ao invés dele pegar a palavra que foi predita pelo decoder e reintroduzir ele de novo na próximo tempo, ele vai aleatoriamente ignorar o que o decoder predisse e vai pegar a palavra esperada, a palavra correta, que seria que vem lá da sequência de destino. Ele conhece isso durante o treinamento. Para que ele faz isso? Para que você não perca toda uma época de treinamento só porque ele errou uma palavra. Entendeu? Então, a cada vez que ele vai rodar, beleza? Geralmente eu escolho uma probabilidade que é algum número maior que 0,5, em alguns casos a gente utiliza 0,75, inclusive. E a cada tempo de execução lá do decoder recursivo, ele vai sortear um número aleatório de uma distribuição uniforme de 0 a 1. Se esse número, se a probabilidade escolhida for maior que esse número, então no tempo T mais 1, eu vou ignorar a palavra que foi predita por decoder e vou pegar a palavra correta e vou reintroduzir lá. Para ajudar o meu decoder a aprender, a não desperdiçar toda aquela sequência lá de treinamento. Se porventura o número aleatório, se o P, né, o meu parâmetro, for menor que o número aleatório, então eu vou realmente utilizar o vetor, o valor que foi predito pelo decoder. Ok? Então, essa técnica do Teacher Forcing, ela é muito útil na hora de treinar modelos de sequence to sequence. Beleza? Só alguns números aqui por baixo. O vetor de embedding para modelos de produção, ele vai utilizar em 512 dimensões, ou seja, cada palavra vai ser um embedding de 512 dimensões. Para o estado oculto, geralmente utiliza 1.000 dimensões, 8.000 dimensões, né? E lembre-se, ele tem que conter eu chamo o contexto todo do texto, né? E o vetor de contexto geralmente é o dobro da dimensionalidade de H. Lembre-se que ele concatena várias coisas, né? Na literatura, utilizam-se 12 amostras por lote de treinamento. Qual é o treinamento ali? Então, gente, é necessário um conjunto de treinamento muito grande, muitos pares de texto de origem, texto de destino. Nós falamos assim, em milhões de pares de treinamento. Tem até alguns modelos aqui que treinaram com 170 mil e tal, mas a acurácia é bem baixa, né? Porque o dicionário, o vocabulário acaba ficando pequeno. Né?
E aí, dezenas a centenas de milhares de épicos de treinamento. Se você não tem GPU, esse não é um brinquedo para você brincar. Sequence to Sequence não é um brinquedo bom para quem não tem GPUs possantes, muitos dados e muito tempo para treinar. E ainda assim você precisa de utilizar técnicas de treinamento para utilizar tanto o Vanishing Gradient quanto o Exploding Gradient. Beleza? São problemas que acontecem muito para quando você tem modelos que são treinados por períodos tão longos. Agora, vamos fechar lá com o texto. Vou fechar, não vou executar, vou só mostrar o texto aqui. Gente, este código que eu vou utilizar, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é baseado num repositório muito legal. Esse aqui são dados, né? Dados. Aqui eu tenho dados de pares de sequência português e inglês. Muito bom. Está lá no Kaggle. Mas tem esse repositório aqui, que é o do Ben Travitt. Ele pegou vários artigos de sequence to sequence, até o Transformer mais para frente, e implementou todos eles, demonstrou técnicas de treinamento. Assim, é um repositório que vale muito a pena. Ele foi muito científico e faz uma implementação bem acadêmica, né, de cada um desses modelos. Então, olha só, o encoder, esse daqui, gente, é aquele lá do artigo do GRU, beleza? Não é o primeiro lá de LSTM. Então, olha só, olha o meu encoder, a simplicidade do encoder. Camada de embed, a camada recursiva, e aqui eu tenho um dropout para ser um mecanismo de regularização durante o treinamento. Então, o meu forward, eu recebo uma sequência de entrada, faço embed, faço um dropout aqui para aumentar a robustez, pego esse embed e mando aqui para a minha camada recursiva, ela vai ter as saídas e o estado oculto. Lembrando que o meu encoder, o que ele passa para frente é o estado oculto. Beleza? Agora, o meu decoder? O meu decoder é mais complicado, né? Então, mas arquiteturalmente, ele é bem parecido com o modelo que nós vimos de Next Token Prediction. Olha só, camada de embed, a camada recursiva e a camada linear de classificação, que é a que gera a próxima palavra. Beleza? Obviamente, eu preciso de muito dropout aqui. Então, eu recebo uma camada de entrada, um vetor de entrada, um vetor vetor oculto, né? O estado oculto, e o contexto geral, que é um para todos. Beleza? Então, o que ele faz aqui? Ele faz o embedding da camada, tá aqui. Ele pega isso aqui, concatena com o vetor de contexto. Então, o meu estado oculto ali, ele vai ser esses dois. Desculpa. Né? A minha entrada vai ser esses dois aqui, né? O vetor de contexto com o embedding daquela palavra, beleza? Aí eu chamo a minha rede recorrente com o embedding desses dois aqui e o estado oculto, vai gerar uma saída e o estado oculto. Aí eu faço alguns pré-processamentos necessários aqui para mudar o formato. Lembrando que esse daqui, ele não utiliza o formato que eu gosto, que é o do batch first. É por isso que ele precisa fazer essas coisas aqui. No nosso caso, a gente não precisaria fazer nada disso. Ele pega a saída, manda para a camada linear gera o on-hot encoding, que faz a predição da palavra, e está aqui. Ele retorna a predição da palavra e o estado oculto. Então, esse é o meu decoder. Arquiteturalmente, muito simples, mas ao longo do tempo, né, quando ele está executando de forma recursiva, vocês viram que é cheio de trâmites, né? O que é o modelo sequence to sequence propriamente dito? Vou até tirar isso. Ele é o encoder e o decoder. Então, quando eu dou o for, eu tenho uma sequência de origem, uma sequência de destino, e aqui está lá o teacher forcing, qual é a taxa de teacher forcing que a gente vai utilizar. Então, olha só, eu pego aqui o tamanho do batch, o tamanho da sequência de destino, né? Eu vou limitar a isso. Eu poderia fazer com aquele while aqui, até ele predizer o end of sequence. Aqui não, ele já pega o tamanho determinístico da sequência de destino.
Beleza. Eu vou pegar a sequência de origem, mando para o encoder, ele vai gerar o meu contexto. A minha variável, o meu estado oculto inicial, ele é o contexto. Então, o que eu vou pegar? Olha só, a entrada vai ser a primeira entrada, vai ser a primeira palavra lá da sequência de destino. E aqui eu vou pegar um range, né? Vou pegar um for para cada uma das palavras da sequência de destino. Então, eu chamo o decoder com a entrada, no meu caso aqui a primeira palavra, o estado oculto e aquele contexto geral que vai ser sempre o mesmo para todo mundo. Aí ele vai gerar a saída, que a saída é uma palavra, beleza? E o estado oculto, que eu vou reintroduzir. Essa saída aqui, eu vou salvar no vetor de saídas e eu vou decidir o teacher force. E aí, eu vou utilizar essa palavra mesmo no próximo tempo, ou eu vou a palavra predita, né, pelo decoder, ou eu vou pegar a palavra correta. Se ele vencer aqui, se o teacher force vencer, eu vou utilizar a palavra lá da sequência de destino. Se não, vai ser a palavra aqui no argmax que foi predita pelo meu decoder. E aí eu vou esse fora aqui. Esse aqui tá, tem que ser aqui. Isso. Então, aqui, aí eu volto no início, já adicionei mais uma saída aqui, volto lá, a última output aqui, a input aqui, ou ela vai ser a palavra predita, ou ela vai ser lá no teacher force a palavra da sequência, já decidi aqui o input, beleza? O último hidden é esse aqui mesmo, não mexe nisso, e o contexto é o que vem lá de novo, e ele vai isso até o final da frase. Aí, esse é o modelo sequence to sequence. E esse é o modelo sequence to sequence da forma mais simples possível, utilizando redes neurais recorrentes. Então, isso aqui é o típico modelo de redes neurais profundas que é utilizado para fazer tradutores. Neural Translation, que é para fazer tarefas de sintetização de textos longos. É exatamente essa arquitetura. E eu estou curioso porque, para um dado que, na minha opinião, é mais complexo do que a imagem, os modelos são mais simples do que os modelos de imagem, embora eles tenham uma dimensionalidade menor. Ok? Eu não me arrisquei a botar esse modelo para treinar, não tenho nem hardware para poder fazer isso, mas em breve eu vou completar esse aqui com o datasets e com as demais informações para a gente poder fazer um experimento de treinamento destes modelos. Ok? Pessoal, por hoje é só. Assim, muita coisa numa aula de um tema. A gente hoje viu redes neurais recorrentes do tipo de Hellman, LSTM e LSTM e GRU. Vimos o Next Token Prediction e vimos o Sequence to Sequence, que é a primeira grande arquitetura para os modelos de linguagem. Né? Então, quando nós treinamos um modelo deste linguagem, um Sequence to Sequence desse, o que ele está aprendendo? Ele está aprendendo a distribuição de probabilidades entre as palavras, né? Aquela distribuição condicional, de qual que é a próxima palavra dada aquele conjunto de palavras. Só que eu compacto isso em um vetor de embedding que armazena esse contexto para poder fazer essa geração. A arquitetura, olhando, ela é simples, estruturalmente ela é simples, mas computacionalmente ela é bem complexa, lembrando que a camada recorrente ela é computacionalmente um pouco cara. Beleza? Nas nossas próximas aulas, a gente vai ver Word Embeddings, modelos específicos e pré-treinados de Word Embeddings. Depois a gente vai falar sobre a arquitetura Transformer, que é a arquitetura que substitui essas redes neurais recorrentes. E, por fim, nós vamos falar de grandes modelos de linguagem como o Llama, o BART, e não é BART, não, é GPT e BART. Ok? Espero vocês, então, gente, nas nossas próximas aulas. Até mais.